Bem, amigos, essa é a nossa aula 2 de PAA do professor Eurinardo. Então nós vamos agora falar sobre os algoritmos em si, certo? Aqui eu vou dar algumas dicas rápidas de vocês entenderem quais são os algoritmos. Então aqui é uma brincadeira, né? O nome desses símbolos aqui. Bem, os algoritmos que o Eurinardo ele pede nesse primeiro momento é o Insertion Sort, o Merge Sort, o Quick Sort, o Heap Sort e o Ordenação por Contagem. Gente, vocês vão ter que ir para a primeira prova com isso na cabeça, porque se o exercício não pede diretamente esses algoritmos, ele pede indiretamente esses algoritmos. Então, a gente começa primeiro com o Insertion Sort, tá? Que a entrada é o conjunto de números, tá? E a saída é os números ordenados, são os números ordenados. E por que eu botei essas cartas de baralho aqui? Porque as cartas de baralho são tudo. Eles são baseados, o Insertion Sort, no algoritmo da colocação das cartas no baralho. Então tá aqui o cara segurando as cartas, né, o jogador, e ele vai colocar aquela carta exatamente na posição que ele vê ali, onde ele está podendo ordenar, certo? Então, a dica legal para a gente aprender esses algoritmos é sempre: pratique um pouco todo dia, certo? Tem que sempre estar lendo para ir se acostumando, e reescreva o código sem olhar, mesmo que não entenda tudo. Gente, olha, eu tive muita dificuldade porque eu não consegui entender algumas partes dos algoritmos, mas eu comecei a reescrever praticamente todo dia. Eu reescrevia, e é muito importante que você, depois de estudar, você dá aquela dormida, aquela cochilada, né? Porque quando você dorme, aquilo começa a fazer mais sentido para você. Isso é engraçado, isso. Aquilo começa a meio que fazer parte de você, e você deixa de ter essa sensação inicial que PA dá, de a gente parecer ser coisa de outro mundo, e não tem nada do outro mundo, é tudo simples mesmo, tá? E assim, você vai se acostumando e achando a coisa cada vez mais simples, uma coisa que até mesmo você poderia ter feito. Então tá aqui um gráfico rápido que eu fiz para mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho na mão uma carta número 4, certo? Então, o Insertion Sort, eu acabei de pegar aqui uma carta número 10, tá? Aí eu olho, poxa, é maior 10 do que 4 ou é menor do que 4? Ah, então ele é maior. Você vê que tem duas opções, eu boto antes ou eu boto depois. Então eu vou botar depois. Então eu vou 4 e 10, então eu vou ficar na mão com essa ordenação, 4 e 10, tá? Aí eu cheguei e peguei a carta número 7, tá? E eu tô ali, ó, com o 4 e o 10. Aí eu olho primeiro para o 4. Peraí, o 7 é maior do que o 4 ou menor do que o 4? É a decisão que eu estou tomando aqui, ó. E aí o que acontece? Acontece que o 4, ele é menor do que o 7, que é a carta que eu peguei. Então eu vou botar o 7 depois, tá? E a mesma coisa se eu pegar aqui outra carta, tá? Mas aqui eu continuo com 7. Agora eu vou comparar o 7 com 10, tá? O 7, ele é menor ou ele é maior do que o 10? Ah, ele é menor. Então agora eu vou colocar ele antes. Então no final eu tenho 4, 7 e 10. Então essas três cartas, elas estão ordenadas. E é engraçado e é interessante que vocês reparem que se eu fizer isso desde o início até o final, no final eu vou garantir que eu vou ter uma sequência completamente ordenada, tá? Então aqui é o código do Insertion Sort. Primeira coisa, o que o código faz aqui, eu vou estar explicando mais ou menos o código para vocês, e vocês têm que reescrever esse código. Reescrevam o código, tá? Primeiro momento, que é o primeiro passo, né? Vocês veem que isso é um algoritmo que é formado por passos, tá? O J, que é uma variável, está recebendo 2. O Eurinardo, tudo dele não é uma linguagem específica, ele faz tudo na cadeira em linguagem assim geral, tá?
Então assim, Portugal, se eu não me engano, mas o J recebe 2, tá? Até o tamanho do vetor. Então o início do for, tá? Então quer dizer o seguinte, que o J é uma variável que vai correr, tá? Ele começa com 2, ele vai fazer um laço aqui, ó, certo? Até o final do vetor que eu recebi. Então a entrada não foram os números que eu preciso ordenar, então isso é um vetor de números, tá? Aí a chave, que é uma outra variável que ele chamou de chave, ele vai receber o A na posição J. Então, pensando bem, diferentemente de algumas outras linguagens de programação que começam com 0, aqui é muito claro que o professor Eurinardo sempre começa o vetor de 1, 2, 3, ele nunca começa do 0, como por exemplo em C, em Java, na colocação do vetor, tá? Ele começa de 1. Exatamente para evitar aquele velho problema de esquecer, ou então de colocar para fora do vetor. Então ele chamou essa posição 2, que seria a segunda carta do baralho, porque a primeira carta não tem como comparar ela com ela mesma. Então eu só vou conseguir fazer a comparação da segunda, por isso que esse J recebe 2, tá? E aí eu chamo essa de chave, tá? Aí o que acontece? Essa segunda carta, ela é a carta-chave, a que eu vou fazer as comparações. O I, que é uma outra variável que ele criou, recebe J menos 1, então eu estou apontando para a primeira carta, tá? O I eu estou apontando para a primeira carta. O número de cartas que está na mão, certo? Que é a observação que ele faz, tá? E na hora que o I também representa o número de cartas que vai estar na mão. Como ele colocou isso como observação, mas ele colocou isso como passo, esse passo não tem nenhum tipo de validade assim para que vocês entendam como código em si. Ele só é uma observação, tá? Enquanto o I for maior do que 0 e o I, a chave, for maior, o AI for maior do que a chave, você vai fazer aqueles procedimentos. Isso aqui é exatamente a hora que você está tentando passar as cartas até encontrar a posição onde você vai inserir as cartas, tá? Então você vai tirando as cartas maiores e jogando elas uma para cima, uma para cima, uma para cima e abrindo espaço, uma para cima e abrindo espaço. Na hora que você chega na posição correta dela, você insere ela. Então é assim que funciona. Esse enquanto, porque o I tem que ser maior do que 0. Por quê? Senão você não tem mais carta para tirar, tá? E aí o AI, certo? Que é exatamente o momento onde você está percorrendo o vetor, certo? É a marcação da parte ordenada do vetor, que você já ordenou ali, tá? E aí você vai sempre comparar com aquela chave que você vai recebendo à medida que você vai pegando cartas do baralho, tá? Então aqui, o A, que é o vetor, ele vai recebendo na posição A mais 1 a carta anterior. Então, por exemplo, eu peguei a segunda carta, tá? E aí, essa segunda carta, automaticamente, eu vou procurar a posição que ela está ali, certo? Se ela se ela é maior do que a posição, eu já deixo ela na segunda posição. E aí, isso aqui vai ser falso. Se ela for menor, esse número 1, essa primeira carta, ela vai pular uma. Ela vai pular e ela vai para a segunda posição. E é aqui que ela faz essa pulada para a segunda posição. E aí eu vou colocar essa carta aqui embaixo, ó, certo? Eu vou reduzir o I para I menos 1. E aí eu vou colocar essa carta aqui embaixo, tá bom? Então assim, aqui são os detalhes. Também é muito importante, se você não entendeu o que eu disse, que você repita essa filmagem. Porque quanto mais você repetir a filmagem, mais você vai internalizar esses conceitos, tá? Essa programação que está acontecendo aqui. Então aqui, o A,
1 até J-1 são todas as cartas retiradas na mão. O AJ mais 1 até N são as cartas do baralho não retiradas. E o AJ são as cartas retiradas no momento. Tá bom? Bem, isso daí te permite criar o que a gente chama de invariante de laço, que eu vou deixar para a próxima aula para não ficar tão grande essa nossa aula.